Olá, Jonathan do DriveU. Vou fazer um vídeo aqui mostrando o nosso simulador de faturamento e lucro líquido, comparando quanto custa um quilômetro rodado e qual que é o saldo líquido por faixa de valor de carro. Então, eu vou levar em consideração aqui carros quitados, como se fossem carros quitados, né, para achar o custo do quilômetro rodado. Então, eu vou partir de um carro de R$ 40.000 e vou chegar até um carro de R$ 200.000. Fui fazendo isso de 20 em 20 mil reais. Então vamos lá, aqui é a nossa calculadora, você pode colocar os parâmetros aqui que você quiser. Então eu coloquei na média 6.000 quilômetros, que é o que o motorista trabalha, 26 dias trabalhado. Como eu estou partindo de um carro de 40 mil, estou colocando como média o carro de R$ 2 por quilômetro, porque é um carro de referência UberX. A média de ganho por hora aí pode colocar uns R$ 45 por hora. E o valor do veículo 40 mil. Estou colocando aqui combustível gasolina e na média aí 11 quilômetros por litro. Financiamento coloquei zero. Alimentação, estou colocando um valor de alimentação de R$ 750 por mês. Lavagem de R$ 120 por mês. Fundo de reserva de R$ 600 por mês. Esse fundo de reserva é 10 centavos por quilômetro rodado, que é um fundo de reserva para o motorista. Né? Aconteceu alguma coisa com o motorista, tem uma reserva sendo acumulada ali que pode ser usada para suprir imprevisto. Seguro e proteção veicular. Eu vou colocar como referência 0,04% do valor do carro. Então depois eu vou aumentando aqui. Diversos é um item para custos diversos, tipo a multa que aparece, um problema maior no carro, suspensão, motor, coisas de maior gravidade, que também é 10 centavos por quilômetro. Então, como reserva em uma gestão saudável para essa área de transporte, para poder fazer reservas necessárias para imprevistos, para oportunidades, etc, etc, a gente sugere 20 centavos por quilômetro rodado. Então, rodou 200 quilômetros no dia, separar R$ 40. Rodou 6 mil quilômetros no mês, tem que ter guardado ali R$ 1.200. É uma sugestão. Aqui, pneu, quantos quilômetros que troca, o valor aproximado aqui, eu vou manter esse valor para todas as faixas de carro, dessas coisas aqui que são os valores que eles têm relevância, mas eles não têm tanto peso no custo por quilômetro rodado. O maior peso por custo do quilômetro rodado está nesses itens aqui, ó, que é a depreciação, reposição do capital, inflação e o combustível. Isso é o que fica mais pesado na conta. Então, esses itens aqui, eles são itens de percentuais já, porque não basta, porque um erro muito grande é as pessoas pegarem depreciação e falar, meu carro deprecia 1% ao mês. Tá, beleza. Mas e aí? E a próxima troca de carro? Você sabe que depois de 48 meses, se você comprou um carro de R$ 100.000, ele vai ter depreciado 48%, vai estar valendo 52 mil. Mas e o próximo carro que você vai comprar? Você comprou de 100, agora você vai comprar um carro de 40, de 52 mil? Não, você vai comprar um carro de R$ 120.000. Então você precisa de guarda, de ter esse item aqui, reposição do capital, porque é ele que vai suprir a depreciação. Então, ao longo de 48 meses, por exemplo, a reposição de capital, nesse caso do carro de R$ 40.000, é R$ 400. Então, você vai guardar R$ 40.000, um carro de 40 mil, né? Você vai guardar R$ 400 todo mês. Depois de 48 meses, você vai ter 16 mil, que vai ser o que você vai ter perdido na depreciação do carro. E daqui 4 anos você compra novamente um carro similar ao que você já tinha. Então vamos lá. Então, um carro de R$ 40.000, ele tem um custo por quilômetro rodado de 1,23. Lembrando que isso é um caso de carro quitado. Então, vou ir passando aqui bem brevemente. Então, um carro de R$ 40.000, fazendo um planejamento financeiro decente, né, que você vai gastar
3.300 por mês, rodando 6.000 quilômetros, né? Que aqui tá. Média de quilômetro diário, 231 quilômetros. Média de horas trabalhadas no mês, 267 horas. Média de horas de 10 horas e 15 por dia, que vai dar um faturamento bruto de 12 mil, com um ganho de R$ 2 por quilômetro, 45 por hora, 461 por dia. Isso aqui é uma realidade bem plausível de ganho, né, de receita, mas na ponta de despesa é bem diverso isso aqui. Então, isso aqui a gente está fazendo de um planejamento de um carro quitado e com uma organização financeira visando proteção de médio e longo prazo. Então, num caso desse aqui, o motorista teria de salário que ele poderia utilizar para custo de vida pessoal R$ 4.627, após ter faturado 12 mil. Então, R$ 7.372 é custo, que equivale a 1,23 por quilômetro rodado. Ah, mas eu não gasto isso, etc. Não, é lógico que você não gasta. O que você gasta no dia a dia é esses 3.300, esses 750. Isso aqui você não vai gastar no dia a dia, isso aqui você não vai gastar no dia a dia, isso aqui você não vai gastar no dia a dia, isso aqui você não vai gastar no dia a dia, mas você vai gastar com frequência. Isso aqui você não vai gastar no dia a dia, mas vai gastar com frequência. Então, todos esses itens que são, que são gastos de médio e longo prazo, eles devem ser guardados, que são esses itens aqui, ó, daqui para baixo. Esses dois itens aqui, ó, 68 centavos, isso aqui você gasta ali no dia a dia. Agora, esses outros itens aqui, ó, de fundo de reserva para baixo, que são os itens que são itens de médio e longo prazo. Que você tem que ter um planejamento para poder guardar ele. Que você vê 1,23 menos 68 vai dar 55 centavos. Que você não vê gastando, mas que em algum momento vai te cobrar. Então, essa é a relação para um carro de R$ 40.000. Então vamos mudar aqui para um carro de 60 mil e vamos ver. Então, para o carro de 40 mil era 1,23, né? Vamos mexer aqui no seguro. Carro de 60 mil, o seguro vai dar R$ 240, mais ou menos. Isso. Então, o custo por km num carro de 60 mil reais, ele já passa para 1,33. Então você vê que você começa tipo assim, a faturar menos à medida que você começa a subir o valor do carro. Então, quando você sobe o valor, a faixa de carro que você tá trabalhando, o ideal é que você suba sua rentabilidade, você suba seu ganho por km. Então, o custo por km aqui de um carro de 40 para 60 mil, ele já mudou 10 centavos. Então, agora vamos ver com um carro de 80 mil reais. Um carro de 80 mil. Eu não vou nem. Deixa eu mexer aqui no seguro. Vou colocar aqui 320. Mas a diferença dá muito pouca. Eu não vou nem mexer nos outros, não. Vou ir só mexendo na faixa de valor. Então você vê, de um carro de 40 mil para um carro de 80 mil, você já aumenta o seu custo por quilômetro em 20 centavos. Ele já passa a ser 1,44. Então, o seu custo do dia a dia, ele continua o mesmo, não muda nada. O que muda são os seus custos de médio e longo prazo. Então, por isso que quando vai tomar a decisão de investir ou não investir mais, tem que ser sempre pensado no longo prazo. E se com aquele carro de maior valor, você vai conseguir aumentar seu ganho por km. Se você tiver com um carro de 80 mil reais e faturando R$ 2 por km, é melhor você pegar um carro de 40 mil reais e continuar faturando os mesmos R$ 2 por km. Você vai ter um lucro muito maior, você vai ter um lucro de 20 centavos a mais, que em 6.000 km dá R$ 1.200 de diferença. Então vamos ver agora um carro de 100 mil reais. 100 mil. 1,53.
Tá vendo? Para cada R$ 20.000 que você aumenta na faixa no valor do carro, você aumenta 20 centavos no custo do quilômetro. Vamos passar agora para 120 mil. Aí, ó, 1,62. Para cada R$ 20.000, você aumenta 10 centavos no custo. 140 mil. Vamos lá. 140 mil reais. 1,71, que vai o custo do quilômetro. Vamos ver um carro de 160 mil reais. 1,80. Um carro de 180 mil reais. 1,90. Um carro de 200 mil reais. R$ 2 o custo do quilômetro. Você está só na rua brincando com um carro de 200 mil reais se você fatura R$ 2 por km. Então, não pode trocar de carro, usar um carro mais caro, um carro de maior qualidade? Pode, mas você tem que ser capaz de mexer nessa variável aqui, ganho por km. Você tem que estar aqui. R$ 3 por km. Você, com o mesmo carro de 200 mil reais, e se você faturar R$ 3 por km, você vai ter um lucro de 6 mil reais. E se você faturar 2,50, você vai faturar 3 mil reais. Faturamento de médio e longo prazo. Não estou falando curto prazo. No curto prazo, a sua sensação é que você tá rico. Mas no médio e longo prazo, o planejamento, o orçamento é esse aqui. Você tem que faturar o máximo possível por quilômetro rodado. Então, esse é o vídeo de hoje. Deixa o like, curta, compartilhe. Quem ainda não adquiriu o DriveU, clique no link aqui comprar agora ou baixe na loja e faça sua aquisição.